Muito bom dia, que a paz do Senhor te encontre aí aonde você estiver. Eu sou Priscila Mourão e seja muito bem-vindo ao nosso momento de devocional e oração, onde nós tiramos um tempo para ouvir a voz de Deus e para falar com Ele. Eu te convido a ficar até o final para juntos nós orarmos. Fale apenas o necessário. Então, se você sente que quando fala demais, conta muito seus planos, fica até mesmo meio desanimado, fique atento a essa mensagem. Nossa leitura bíblica principal de hoje está lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Quando você recebe uma direção de Deus, o melhor é ficar calado, até que os frutos dessa decisão de obedecer, enfim, apareçam. Pois as respostas que Deus te deu são para você. Não espere que o outro entenda. O outro não participou da conversa, não está vivendo no seu lugar o seu processo. Portanto, fique em silêncio. Falar na hora errada pode te fazer perder a fé, principalmente se você ainda for uma pessoa que está presa ao que o outro pensa sobre você, presa à opinião dos outros. Demonstre para Deus que está crescendo, tornando-se um filho maduro, que sabe a hora certa de falar. Assim como diz em Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz: No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos para discernir tanto bem quanto mal. Vamos então orar? Senhor, me ajude a não ceder à tentação de falar demais. Isso fará com que o meu orgulho cresça, pois vou querer me defender o tempo todo. Mas é o Senhor a minha justificativa. É o Senhor quem me justifica. Quero ser quem já sei que sou, um filho maduro, onde não cabe mais agir como um bebê ou uma criança. Me ajude a colocar em prática o que o Senhor tem me ensinado nesse longo processo que tenho vivido. Em nome de Jesus, amém. Faça a sua parte. Se você não entende o porquê não está vivendo certas promessas que o Senhor te fez, fique atento a essa mensagem. Nossa leitura bíblica principal de hoje é Josué, capítulo 21, versículo 45, que diz assim: O Senhor cumpriu todas as boas promessas que havia feito ao povo de Israel. Vemos na história de Israel, na Bíblia, que Deus foi fiel ao cumprir a sua promessa para com os israelitas. Contudo, eles tinham que fazer a parte deles. No livro de Josué é falado sobre a conquista de Canaã, como sendo completa e, ao mesmo tempo, incompleta. Nós podemos ver essa fala nos capítulos 10 ao 14 de Josué e também nos capítulos 17 e 23. O que acontece é que Deus foi fiel em cumprir a sua promessa, mas os israelitas tinham que cumprir a parte deles, obedecendo com fidelidade ao conserto do Senhor. Caso contrário, não possuiriam completamente a terra. Podemos aprender que
mesmo que Deus tenha feito uma promessa para nós, seja ela feita através de um profeta, um sonho, uma visão, ou até mesmo as promessas que encontramos na própria Bíblia, isso requer de nós obediência a cada ordenança que Deus nos deixou. Uma promessa será cumprida decorrente de uma atitude nossa, atitudes de fé e obediência. Lembre-se das promessas que Deus te fez agora. O que Ele te pediu para fazer a fim de que essas promessas se cumpram? Se você não obedecer, não poderá desfrutar da promessa completa, apenas de parte dela, ou poderá de fato não viver a promessa. Vamos orar? Pai, perdoe meus pecados nesse momento. Limpe meu coração, me convença de pecados que eu não percebi ainda. Sou completamente dependente de Ti. Obrigada por todas as bênçãos que me tem dado. Obrigado pela oportunidade de aprender mais de Ti agora, de ouvir a Tua voz. Me ajude a não falhar em cumprir cada parte das coisas que o Senhor tem falado para mim, das direções que o Senhor me tem dado. Eu quero obedecer em detalhes a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Abandone velhos hábitos. Se você precisa viver algo novo, fique atento a essa mensagem. Nossa leitura bíblica principal de hoje é Josué, capítulo 24, os versículos 14 e 19, que diz assim: Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito, e sirvam o Senhor. Josué disse ao povo: vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. Existe uma frase que é muito falada atualmente: se você quer ter resultados diferentes, faça algo que você nunca fez. E faz muito sentido a aplicação para nós, que estamos em busca de obedecer a Deus. Para o povo de Israel viver a promessa, poder desfrutar da terra prometida, eles teriam que se afastar dos maus hábitos praticados pelos seus pais. Muitas vezes, por força do costume, a gente acaba reproduzindo atitudes dos nossos familiares e isso faz com que o ciclo se repita a cada geração. Mas, se você escolher hoje, de fato, abandonar os velhos hábitos do tempo de escravidão e, através do sangue de Jesus, ser perdoado e decidir viver uma novidade de vida, você vai experimentar coisas que as outras gerações não experimentaram. Fazer diferente, quebrar ciclos e costumes familiares, sempre tendo como manual de fé e prática a Bíblia, pode ser bem desafiador. Pode custar muito para quem decidir por isso, mas essas pessoas serão recompensadas de forma poderosa. As próximas gerações colherão o que foi plantado através de uma decisão de renúncia sua hoje mesmo. Vamos orar? Pai, perdoe meus pecados nesse momento. Limpe meu coração, me convença de pecados que eu não percebi ainda. Sou completamente dependente de Ti. Obrigado por todas as bênçãos que me tem dado.
Obrigado pela oportunidade de aprender mais de Ti agora, de ouvir a Tua voz. Abençoe minha família, guarde a minha casa, nos dê saúde perfeita, supra nossas necessidades para hoje. Me ajude a Te obedecer, mesmo que custe muito para mim hoje. É bem custoso ir contra ao que está sendo feito por todos, mas me dê forças para me levantar em oração e em obediência e quebrar ciclos passados. Em nome de Jesus. Amém. Cercado de inimigos. Se você não entende o porquê Deus permite que certas dificuldades permaneçam em sua vida, fique atento a essa mensagem. Nossa leitura bíblica principal de hoje é Juízes, capítulo 3, versículos 1, 2 e 4, que diz assim: O Senhor Deus deixou alguns povos na terra para pôr à prova os israelitas que não haviam tomado parte nas guerras de Canaã. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Eles ficaram para pôr à prova o povo de Israel a fim de que o Senhor visse se eles iam ou não obedecer aos mandamentos que lhes tinha dado por meio de Moisés. Sabemos que existe a vontade soberana de Deus, mas também existe a permissiva. A vontade permissiva não faz parte do plano original dele para nós. Ele permite que algo aconteça como consequência de uma escolha nossa. Deus nos deu a liberdade para tomarmos nossas próprias decisões, embora Ele também possa intervir nos impedindo de fazer algo ou nos livrando de viver os frutos das nossas próprias decisões. Afinal, Ele é Deus, é soberano, o governo está em suas mãos. Em Juízes 3 temos um exemplo claro disso. Deus permitiu que alguns inimigos de Israel permanecessem ao redor deles para prová-los. Em nossas vidas, Deus também pode permitir que certas coisas e situações ruins permaneçam como uma oportunidade de não voltarmos às velhas práticas, uma chance de obedecermos. Pois, quando estamos em risco iminente, ficamos mais em estado de alerta. Mas, certamente, o melhor para nós é deixarmos ser transformados o quanto antes por Deus, para obedecermos prontamente ao seu comando, sem que Ele precise nos deixar viver experiências ruins para aprendermos a obedecer. Deus não permite isso porque quer simplesmente nos punir, mas porque nos ama e sabe que, por mais que possa ser um caminho ruim para nós, seu fim é o que precisamos. Ele é misericordioso. Tudo o que Ele faz e permite é bom. Vamos orar? Pai, perdoe meus pecados nesse momento. Limpe meu coração, me convença de pecados que eu não percebi ainda. Sou completamente dependente de Ti. Obrigado por todas as bênçãos que me tem dado. Obrigado pela oportunidade de aprender mais de Ti agora, de ouvir a Tua voz. Abençoe a minha família, guarde a minha casa, nos dê saúde perfeita, supra nossas necessidades para hoje. Envie o socorro. Me ensine a Te obedecer prontamente. Não vale a pena confiar na força do meu braço, na minha percepção sobre as coisas. Preciso da Tua direção para viver uma vida plena e próspera. Em nome de Jesus. Amém. Confesse e deixe.
Se você precisa de ajuda para abandonar velhas práticas pecaminosas, fique atento a essa mensagem. Nossa leitura bíblica principal de hoje é Provérbios, capítulo 28, versículo 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. A mensagem principal de Provérbios 28 é a necessidade de buscar sabedoria e temer ao Senhor em todas as áreas da vida. Essa vida piedosa inclui a confissão e o arrependimento de pecados, a busca por justiça e integridade e a dependência de Deus para a orientação e força necessárias para enfrentar as tentações e desafios da vida. Temor não é medo. Temor é um profundo respeito, admiração, é confiar na soberania de Deus sobre as nossas vidas. Quando pecamos, o sinal que indica verdadeira maturidade é encararmos nosso erro de frente, sem esconder ou criar desculpas para o erro. Temer verdadeiramente ao Senhor nos levará a um arrependimento genuíno e nos fará deixar o pecado, abandonar definitivamente aquele pecado. O temor do Senhor não será instantâneo em nós. Ele vem de um processo de conhecimento de quem Ele é, de relacionamento com Ele. O grande problema é que não estamos dispostos a viver esse processo. É uma decisão diária, requer renúncia, mas, ao mesmo tempo, o fardo dele é leve, seu jugo é suave, o que traz uma recompensa que o dinheiro não pode comprar. Quando você menos percebe, torna-se prazeroso agradar ao Pai. Você já não tem mais prazer nos velhos hábitos pecaminosos. Se já aceitamos a Jesus e enquanto pecamos e após pecarmos, não temos sentimento de arrependimento, é apenas mais um dia pecando. Não tememos ao Senhor de verdade e não deixamos o pecado. Ele continua tendo domínio em nossas vidas. Ore, se arrependa, mas tenha também atitudes de arrependimento. Abandone o pecado, deixe ele de lado. Crie estratégias para não cometê-lo novamente. Ame ao Senhor acima de todas as coisas. Se você sempre volta a um determinado pecado sem arrependimento, não teme ao Senhor de verdade. Peça a Deus que te ensine a amá-lo sobre todas as coisas, para que você consiga escolhê-lo ao invés de escolher o pecado. Não desista do processo. Mesmo que você ainda esteja caindo, peça perdão. Se arrependa genuinamente. Abandone o pecado e siga em frente. Não foi um tempo perdido. Mesmo que não perceba, você avançou. Nada foi em vão. Vamos orar? Pai, perdoe meus pecados nesse momento. Limpe meu coração. Me convença de pecados que eu não percebi ainda. Sou completamente dependente de Ti. Obrigada por todas as bênçãos que me tem dado. Obrigado pela oportunidade de aprender mais de Ti agora, de ouvir a Tua voz. Abençoe minha família, guarde a minha casa, nos dê saúde perfeita, supra nossas necessidades para hoje, envie o socorro, a provisão que nós precisamos. Me ensine a Te amar, Pai. De mim mesmo eu não consigo.
Quero te amar acima de todas as coisas para resistir no dia da tentação. Me ajude a amar a tua palavra, porque ela será minha arma em dias difíceis. Me dê sabedoria e estratégias para não manter velhos hábitos, a mudar rotas e costumes. Quero te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Obrigada por você que chegou até o final desse vídeo. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com mais alguém. E curta esse vídeo para que você ajude a alcançar mais pessoas. Se inscreva por aqui, se ainda não for inscrito. Deixe seu comentário, suas dúvidas e também o seu pedido de oração. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo momento de devocional e oração. Tchau, tchau. Se você está se sentindo ansioso, inquieto, sem esperanças, eu te convido a conhecer o meu livro devocional Contentamento, uma jornada à plena satisfação em Deus. O link está aqui na descrição desse vídeo.